para você, uma ótima terça-feira. Que bom ter você aqui comigo para mais um dia de estudos. Quero você com a sua lição na mão e nessa terça nós vamos falar sobre liberdade verdadeira. E a nossa lição já começa dizendo assim: a todos que a aceitam, Jesus concede a mesma liberdade que deu à mulher surpreendida em adultério, cuja história está relatada lá em João capítulo 8. Nessa história, o que acontece? Essa mulher foi pega em adultério. E aí o pessoal leva ela para o meio de uma praça para ela ser apedrejada e condenada por aquele erro. E então, para colocar Jesus ali numa situação difícil, vão até o mestre e falam: mestre, essa mulher foi pega em adultério, misericórdia, nós temos que apedrejar ela, o senhor não concorda? E aí vem Jesus com muita sabedoria e mexendo, ali na areia, escrevendo algumas coisas. Muito sabiamente, Jesus olha no olho daquelas pessoas e diz assim: aquele que não tem pecado algum, que atire a primeira pedra. E pouco a pouco, a consciência de cada um deles foi os acusando e eles foram largando as suas pedras no chão. Ali aquela mulher encontrou a liberdade. Porém, Jesus não deixou ela sair dali da mesma forma. Ele disse para ela: vá, mas não peques mais. Nós precisamos entender que quando nós nos aproximamos de Cristo, do jeito que nós estamos, Ele vai nos aceitar, Ele vai nos acolher, Ele vai nos proteger daqueles que querem tacar pedras em nós. Mas Ele não aceita que a gente siga o nosso caminho no mesmo erro. Por isso que ao nos aproximarmos de Jesus verdadeiramente, nós compreendemos que aqueles pecados aos quais nós temos praticado nos fazem escravos. E Ele nos traz a liberdade. Mas essa liberdade só continua sendo real a partir do momento em que eu abandono os pecados aos quais eu tenho cometido. Naquele momento, Ele libertou a mulher adúltera. Mas ela estava o quê? Arrependida. E por que Ele não pôde fazer o mesmo pelos fariseus? Porque os fariseus, eles não estavam arrependidos de serem extremamente tradicionalistas, de serem pessoas que viam pecados em todos menos neles mesmos. Então Jesus não tinha como transformar a vida dos fariseus, porque eles não permitiam isso. Enquanto a mulher reconhecia a condição na qual ela se encontrava e aceitou a transformação, os fariseus agiam de forma oposta. Eles continuavam achando que eram superiores. Por isso a dificuldade de Jesus em transformá-los. Não porque Jesus não queria, mas porque eles não aceitavam a liberdade que só é encontrada em Jesus. O povo queria que Jesus os libertasse de Roma. Mas o Salvador, ele não queria dar uma liberdade terrena. Ele queria dar uma liberdade o quê? Eterna. Uma liberdade espiritual, que é a maior de todas as liberdades. E muitos cristãos hoje interpretam de maneira equivocada a libertação que encontramos em Cristo, defendendo que não há lei, nem limites, e que somos livres para fazermos o que quisermos. Muitas vezes a gente escuta as pessoas dizendo: não, nós estamos no tempo da graça, não precisa mais guardar o sábado, porque nós estamos no tempo da graça. Ok, então também tá liberado para matar, tá liberado para adulterar, tá liberado para roubar. Porque se eu estou livre do sábado porque eu estou no tempo da graça, eu estou livre de todos os outros mandamentos. Só que não é isso que acontece, porque Jesus afirmou enquanto esteve na terra: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Ou seja, ele veio para dar o exemplo, para mostrar para nós que era possível cumprir a lei. Então, mesmo que a gente esteja no tempo da graça, mesmo que a graça de Deus nos alcance, ainda assim existem limites, ainda assim existem regras, mas esses limites estabelecidos por Deus não tiram a nossa liberdade. Muito pelo contrário, nos privam de muitos problemas e de muitas coisas ruins. Por isso aqui diz assim em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 16: como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Você é livre, mas use a sua liberdade com sabedoria. Use a sua liberdade como Jesus usava, para atingir as pessoas com amor, com bondade,
com empatia, com humildade e não para fazer maldade aos outros. As falsas liberdades que levam à libertinagem e à insubordinação são falsificações da verdadeira liberdade, claramente rejeitadas pelo Novo Testamento e que nós devemos rejeitar igualmente. Liberdade é aquilo que nós encontramos em Cristo. Uma paz, um alívio. Agora, a libertinagem é o que nos afasta de Deus, porque ela não tem limites. E aí nós fazemos tudo o que queremos. E isso traz consequências muitas vezes terríveis e algumas vezes consequências que não tem como voltar atrás. Portanto, compreenda uma coisa. Às vezes parece que a religião nos prende. Mas quando nós conhecemos a Jesus verdadeiramente, quando nós conhecemos a Jesus de forma profunda, nós vemos que o Evangelho não nos prende. O Evangelho nos liberta. E aí nós conseguimos compreender a grandeza e a beleza daquilo que Jesus deixou para nós. Eu espero você aqui amanhã para continuarmos a nossa semana de estudos, mas aproveita que você está por aqui e compartilhe esse vídeo com a galera lá da sua classe.